Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer mais um review de material, que é um material que muita gente me pergunta com frequência se vale a pena fazer essa compra. Como até então eu não tinha feito uma compra desse material em específico, eu resolvi comprar para falar para vocês se vale a pena ou não. É um kit de marcadores que eu comprei na Shopee. Ele estava com um preço bem interessante, é um kit de 100 cores, ó. Então achei que poderia ser uma compra interessante, tanto para eu ter um pouco mais de material à disposição, quanto para saber se é um tipo de compra que vale realmente a pena. Essa loja é do Brasil, então não tem taxação. Comprou, pagou, é aquele valor mesmo, só aguardar chegar na sua casa. Caso eu goste desse material, eu vou deixar o link da loja que eu comprei aí na descrição, tá? Eu vi umas avaliações de um pessoal falando que uma ou outra caneta estava sem tinta. Sem tinta eu não digo, mas estava seca. Se acontecer isso nesse vídeo, vai ser interessante que eu possa mostrar para vocês como tentar solucionar. E dependendo da situação é fácil resolver. É uma bolsinha bem parecida com a da Uhuhu, né? Vocês lembram aí do review que eu fiz? Bom, vamos abrir aqui e ver como é o material. Eu vou pegar uma aqui para ver como ela é. Ó, vem escrito. Deixa eu pôr esse foco. Aí. Vem assim, tá vendo? O acabamento não é maravilhoso, mas também não é nada que incomode não, tá? Claro, quando é mais bem acabado a gente gosta mais, né? Mas pelo valor e pela quantidade, tá ok. E ela é mais leve também. Eu vou pegar uma outra aqui para comparar. Olha, essa aqui é uma caneta que eu comprei já há algum tempo numa loja que vendia marcadores avulsos. O corpo parece bastante, tá vendo? Essa azul é a que eu já tinha, né? Que eu comprei avulso. E essa aqui é a que chegou no kit, ó. Então, comparando, essa aqui é mais pesada, tá? Essa aqui é bem mais leve. Essa aqui tem um pouco mais de acabamento, ó. Tá vendo? Tem uns detalhes aqui. Então, essa aqui é bem mais leve e tem um acabamento inferior. Mas, se funcionar, tá valendo, né? Vamos ver aqui as pontas. Ó, ponta fina, né? Aquela ponta típica de marcador, né? Que não tem ponta brush. E aí, esse lado que tem a ponta fina é acinzentada aqui o corpinho. Então a gente consegue observar quando tá tampado o lado, né? Tá até escrito aqui, ó, fine. Vamos ver a ponta chanfrada. Aí o corpinho é preto. Então quando ela estiver tampada, é só você observar. O lado que tem essa linha cinza é o lado da ponta fina. Bom, essa aqui a princípio a gente já nota que a ponta parece bem boa, né? Não tá ressecada. Vamos ver na hora do uso, né? Na ponta vem o código e o nome da cor. Mesma coisa do outro lado. E aí a gente vai perceber isso que todas têm. Eu vou agora separar por tons e contar tudo para ver se realmente vieram 100 cores. Bom, gente, vieram 100 canetas, tudo certinho. Agora eu vou começar a testar as cores para ver se todas vieram funcionando. Bom, pessoal, eu testei aqui todas as cores que vieram e 12 vieram falhando. No próprio anúncio, quando eu vou lá nas avaliações, tinha uma galera falando isso, que uma ou outra cor chegou sem funcionar. Então eu comprei já sabendo que havia esse risco. Mas, gente, sinceramente, eu acho que isso acontece não por falta de tinta, porque inclusive tem tinta até demais, olha. As cores que estavam funcionando, algumas quando eu destampava, já respingava tinta na folha. Tanto é que
o papel que eu deixei aqui de fundo, ó, aqui não, mas aqui, ó, dá pra ver, ó, tá vendo os pingos? Ó, tem muito pingo. Aqui também, ó. Olha só. Aí você pode pensar, ah, mas Copic não acontece isso. Nunca recebi uma Copic sem funcionar. Tá, concordo. Eu também nunca recebi uma Copic sem funcionar. Só que quanto tá custando uma Copic hoje? Uma pesquisa rápida aqui no Google, eu achei dela entre 40 e 55 reais. Uma caneta dessa. Aí tem a Copic Ciao, que é essa aqui, que ela é menor, né? Pega menos tinta e é mais barata. Eu achei dela entre 23 e 27 reais. Uma caneta. Então, tudo vai do seu momento. Se você está num momento que você pode meter a mão no bolso e pagar caro, ótimo. Mas o foco aqui hoje é esse kit aqui, que é o kit mais barato que eu encontrei na Shopee. Então, 100 cores, não me custou 100 reais. E eu vi que estava na promoção, que o valor talvez fosse em torno de 160. Mas aí, poxa, mesmo que fosse 160, não dá R$2 cada caneta. E aí o que eu pensei? Bom, eu tenho aqui 100 canetas. Na prática, elas me custaram menos de R$2 cada uma. Se eu conseguir fazer elas funcionar de alguma forma, eu tô no lucro. Eu optei por tentar recuperar essas canetas usando álcool. Bom, eu gravei esse processo de tentar recuperar essas canetas há 4 dias atrás. Então, eu estou com todas elas aqui. Eu coloquei essa fita, uma coisa que eu aprendi com o Thiago. Quando a caneta começa a acabar o pigmento, eu marco ela. Fica mais fácil para eu saber qual eu preciso repor, né? Quando é alguma coisa que dá para comprar avulso. E como os códigos dessas canetas aqui, muitos deles têm de outras marcas, então vale a pena observar, porque às vezes dá para repor usando alguma outra marca. Claro, vai ser um pouco mais caro, mas aí uma outra que acabar não é problema, né? Então eu vou testar aqui agora como elas estão, né? Todas as cores voltaram a funcionar. Quanto tempo vai durar? Não sabemos. Só com o tempo mesmo. É claro, no desenho desse vídeo, se parar de funcionar, eu vou saber e aí eu vou ter como falar. Tem kits menores, né? Tem kit de 80, de 60, acho que de 48, não me recordo todos os tamanhos. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui a tabela de hoje. Essa é a tabela dominó da Alexandra Valadares. Eu vou deixar o perfil dela aí na tela, tá? Ela faz do jeito que você precisar. Então eu entrei em contato com ela falando que eu tinha esses marcadores, um kit de 100 cores. Falei para ela qual era a marca. No meu caso, eu já mandei para ela também a ordem das cores que eu queria e ela fez a tabela desse jeitinho aí, respeitando a ordem que eu pedi. Uma das vantagens, principalmente para iniciantes, é que essa tabela tem uma proposta diferente. Você recorta, faz os furos ali onde estão as bolinhas, né? E isso pode te ajudar a escolher os tons. Você coloca a tabela em cima da referência e aí você consegue identificar o tom que você vai precisar usar. Bom, falando propriamente dos marcadores, eu comecei a preencher essa tabela vários dias depois de eu ter feito aqueles testes iniciais que vocês viram aí na introdução do vídeo. Eu deixei claro que depois que eu recuperei os tons que vieram secos, eu deixei passar alguns dias para ver se eles estavam funcionando e eles estavam funcionando. No entanto, para prosseguir com esse vídeo, eu deixei passar mais alguns dias, deu mais ou menos umas 3 semanas, e tem feito bastante calor aqui. E aí vocês vão perceber que alguns tons estão secos. E o que eu vou fazer é tentar pingar álcool novamente para ver se mais uma vez eu recupero esses tons. Mas um ou dois eu percebi que não estavam secos antes. Então eu não sei se o calor interfere tanto assim. Eu não sei se isso é em decorrência da qualidade desse pigmento. Outra coisa que eu percebi já no preenchimento de tabelas é que ele expande bastante, principalmente se a gente aplica a segunda camada sem esperar secar a primeira. Normalmente o marcador seca muito rápido, mas esse me parece que demora um pouquinho mais para secar, né? Pelo menos nesse primeiro contato maior assim com eles eu tive essa sensação.
Então, quando eu aplico a segunda camada ali na metade de baixo, observem que ele deu uma expandida ali para a parte de cima, na maioria dos quadradinhos. Se você trabalhar muito no limite das bordas, né, da line art, e ele expande muito, a tendência é manchar um pouquinho para fora. Se você não tiver problema com isso, ou se você pretende fazer a line art depois, que é o que eu recomendo no caso de marcadores, aí não tem problema nenhum. Mas no geral o preenchimento deles é bom. Ele fica manchadinho como qualquer marcador à base de álcool e a gente tem que ter uma velocidade para fazer o preenchimento mesmo. Isso aí é uma característica de qualquer marcador à base de álcool. As cores eu gostei bastante, eu acho que esse kit de 100 tem uma variação interessante. Bom, agora eu parto para os testes, né, em que normalmente eu faço uma camada, 2 camadas e eu vou usar 2 tons e 3 tons. Uma coisa importante é que eu vou usar apenas papéis brancos ou creme, né, que é o branco natural, como as marcas costumam chamar. Porque eu sei que é basicamente nesse papel que a maioria das pessoas vai trabalhar com o marcador. Outra coisa, eu fiz testes extras em papéis que eu ainda não usei para outros fins. Eu não fiz nenhum desenho nesses outros papéis, que seria o Canson CA Grain, não sei se eu estou falando certo, mas enfim, em 2 versões, né, a de 224 gramas e a de 180 gramas. Eu ainda não trabalhei com eles diretamente, mas eu achei interessante colocar nesse teste aqui para a gente ver como eles se comportam, pelo menos com esse tipo de marcador. E também o Strathmore Bristol versão Vellum, que eu também não trabalhei diretamente ainda, não fiz ainda nenhum desenho nele, mas eu queria fazer o teste com esses marcadores. No caso, esses 3 papéis que eu ainda não fiz nenhum trabalho, eu vou trazer um review em breve, em separado, serão 3 vídeos diferentes. Eu percebi que que os marcadores se comportaram de forma muito parecida em todos os papéis. Não notei nada específico, uma alteração específica para nenhum deles, tá? Com relação às camadas, funciona muito bem, o preenchimento é muito bom. A expansão acontece de fato e, de fato, a secagem desses marcadores é um pouco menor, é um pouco mais lenta. Com relação a sobrepor camadas com tons diferentes, funcionou muito bem, que esses marcadores, como qualquer outro que não tem ponta brush, vai funcionar muito bem com sobreposição de um mesmo tom ou sobreposição de tons parecidos. Funciona, ok. E vai funcionar muito bem com luz e sombra bem marcados. Isso para qualquer marcador e com esse, baratinho, também não é diferente, funciona muito bem assim. Agora, uma coisa que eu percebi no decorrer dos testes é que o tom rosado que eu comecei usando começou a falhar. E esse era um tom que não havia apresentado problemas no começo, quando os marcadores chegaram. Até então eu não fiz nenhum desenho com esses marcadores, eles apenas ficaram ali guardados na horizontal, como tem que ser, para preservar a tinta. E, no entanto, eu percebi que a ponta chanfrada começou a secar. Pode ser o calor? Até pode, mas acredito que não seria o ideal isso acontecer. Vocês vão perceber aí em alguns dos testes que em alguns momentos a pintura fica mais marcada. Isso é normal, principalmente quando eu trabalho em linhas. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Depois eu vou trazer um tutorial sobre coloração com marcador. Mas eu queria mostrar também essas questões, né, de a pintura ficar um pouquinho marcada em alguns casos, e isso aí não é característica exclusiva desse marcador, não. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer marcador, tá bom? Bom, então feito as tabelas e os testes, agora eu vou começar a colorir um desenho. E aí vamos ver como esses marcadores vão se comportar. Bom, pessoal, iniciando aqui agora o desenho, eu resolvi fazer esse desenho de One Piece. Essa referência eu encontrei no Pinterest. Eu não consegui ainda identificar quem é o artista original, mas eu gostei dela porque tem vários personagens com várias cores, então daria para eu utilizar o máximo de cores diferentes na hora de fazer a coloração. Optei por fazer em tamanho A3, até para facilitar o uso de mais marcador, usando mais pigmento de cada caneta, mas é possível observar que em todo o desenho eu faço um trabalho em camadas, às vezes até com o mesmo tom, porque é normal o marcador, à medida que a gente repete as camadas com o mesmo tom, ele escurecer. E eu
queria ver se isso acontece com esse marcador também, porque o certo é acontecer, né? Acontece, sim, a sobreposição é muito boa. Com relação à sobreposição de cores próximas, também funciona muito bem. Eu optei por fazer uma coloração com luz e sombra mais bem definidos, porque, como eu disse anteriormente, fazer degradês utilizando marcadores de pontas rígidas é muito mais difícil. Nesses personagens que têm o tom de pele mais rosado, eu usei os tons rosados e também um pouco de cinza para ajudar no sombreamento. Funcionou bem, não achei que ficou tão marcado, porém o cinza em conjunto com outros tons, eu já achei que ficou um pouquinho mais marcado, sim. Mas dá para levar, não chegou a me incomodar tanto. Esse kit de 100 cores tem tons muito bons, mas eu senti falta de alguns tons de pele mais amarelados, mas que não fosse um amarelo tão intenso, sabe? Por exemplo, para fazer as peles que têm um tom um pouquinho mais quente. Mas, em alguns aspectos, deu para fazer uma mistura boa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na pele do Luffy, né? Que eu usei 2 tons, um tom mais rosado e um tom mais amarelado, sobrepondo esses 2 tons e funcionou muito bem. Já no Zoro e no Frank, eu errei os tons. Nesse começo, eu tava fazendo a escolha de tons mais no olhômetro e eu percebi que o Frank, por exemplo, tem um tom de pele mais amarelado do que o Luffy, né? Que a pele do Luffy é um tom meio amarelado, meio rosado. Porém, esse personagem já não tem uma pele com fundo rosa. O fundo é mais amarelo mesmo. E o mesmo eu notei no Zoro. Porém, ficaram amarelos demais. E eu não encontrei aqui nesse kit um tom amarelo mais suave. Mesmo o tom mais suave que a gente tem aqui ainda fica muito amarelo. Então não dá para considerar ele um tom de pele, por exemplo. No caso do Zoro, eu consegui corrigir aplicando um pouquinho de rosa depois no final. O Frank vai ficar ainda com esse tom de pele bem distorcido, bem amarelo. Mas no geral, assim, eu acredito que eu consegui chegar num tom de pele interessante. E as roupas, os acessórios, os chapéus, eu acho que também chegou num tom bacana, incluindo aí a luz e a sombra. Em alguns momentos eu sobrepus as camadas para fazer luz e sombra e em outros momentos eu preferi fazer a luz e a sombra de forma lateral. Então eu fazia uma cor base, depois eu vinha com uma sombra por cima e o meio tom, ao invés de aplicar por cima da camada anterior, eu aplicava na lateral. Foi o que eu fiz, por exemplo, no tom de pele do Luffy. Das duas formas funciona. O interessante é só a gente sempre testar num papel para ver se a gente consegue atingir um resultado que fica mais interessante pra gente. Com relação à qualidade dos pigmentos, eu gostei, eu achei que, no geral, eles têm uma qualidade muito boa. A durabilidade desses pigmentos também foi boa, né? Esse vídeo ele foi iniciado 1 mês atrás. Então eu fui fazendo etapas e deixando o marcador ali na estante, em posição horizontal, para ver como seria quando eu fosse colorir. Nenhum deles acabou antes da hora. Em alguns momentos eu apliquei muitas camadas e mesmo assim os tons continuam bem pigmentados, tá? Porém, aqueles que inicialmente não estavam funcionando e eu precisei aplicar álcool, eles de fato já não estavam com tanta eficiência, foram os tons que eu evitei usar. Nesse desenho eu optei também por fazer o fundo, já que o fundo é bem pequeno, né? O céu, eu optei por fazer ele também com marcador, deu certinho. Com relação à expansão do pigmento, isso, como eu falei anteriormente, é uma característica comum a marcadores à base de álcool e eu hoje prefiro fazer a line art posterior à pigmentação. Então eu primeiro faço a coloração com marcador e deixo para fazer a line art depois. Que eu acho mais interessante porque nas áreas em que a expansão eventualmente foi um pouco maior, eu posso aplicar a line art disfarçando essa imperfeição, tá bom? É um jeito que eu gosto de fazer. Eu fiz esse desenho numa folha multitécnicas, que é a Hanemili Concept, que é uma folha que eu tenho gostado bastante de usar, e ela tem um pouquinho mais de textura, então eu imaginei que a expansão pudesse ser até bem abrangente, mas até que não aconteceu isso. A expansão de pigmento foi razoável e deu para corrigir tranquilamente na hora de fazer a line. E ficou assim o desenho. No geral, eu gostei bastante do resultado. Algumas partes eu colori fazendo linhas e algumas partes em movimentos circulares. Mesmo assim, no geral, o preenchimento foi muito bom. Mais pra frente eu vou gravar um tutorial sobre coloração com marcador. Então eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. Bom, e apesar de alguns marcadores mais secos, mesmo depois de mais de uma vez aplicando álcool, né? Foram poucos, se a gente comparar com o tamanho do kit, né? Então eu posso dizer aí que 90% do kit funcionou perfeitamente bem, sem nenhum problema. Os que tiveram problema,
No meu caso aqui não vai fazer tanta falta, porque foram tons que eu tenho, alguns tons similares no mesmo kit, né? Ou eu tenho a mesma cor de outra marca aqui. Então, pra mim, não vai fazer falta. Mas não tem como saber se todos os tons vão vir funcionando perfeitamente, se tiver algum que não funcione, quais tons serão, né? E se esses tons vão fazer falta para cada pessoa que comprar. Mas se a gente observar lá as avaliações na Shopee, tem gente que não teve nenhum problema. Então acho que nesse sentido vai um pouco de sorte também. Mas é como eu disse antes, que fica o kit, mesmo os kits menores, a caneta sai a unidade com um preço bastante interessante. Então eu acredito que vale muito a pena se você quer economizar. Dá para brincar bastante, né? Aqui eu fiz um desenho 100% com marcador, mas eu costumo usar muito, na verdade, o lápis de cor para complementar, né? Eu gosto de usar o marcador como base e fazer um sombreamento com lápis de cor, então aí o marcador tende a render ainda mais. Mas olha só, o rendimento deles foi até bastante interessante, porque alguns tons eu repeti muitas vezes as camadas e eles não estão nem perto de acabar. Então pode ser uma compra viável sim. Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Se por acaso você não conseguir acessar o link que estiver na descrição do vídeo, no meu perfil do Instagram, que com certeza tem um link aí abaixo também, eu tô fazendo um destaque, materiais na Shopee. E tô adicionando lá todos os materiais que eu comprei na Shopee e que são vantajosos, ao meu ver, tá bom? Então é uma opção também, vai ficar sempre salvo lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review de material. Espero ter ajudado vocês também com essa dúvida, se vale a pena adquirir esses marcadores baratinhos da Shopee. Deixe um like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.